A paz do Senhor, professores, estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição. Estamos agradecidas por chegarmos, ao final de mais um trimestre. Hoje nós concluímos esse estudo tão maravilhoso que foi sobre o plano da salvação. A nossa lição de hoje, o tema é a consumação da salvação, e ela será ministrada no dia 29 de março de 2026. E hoje eu e a professora Rose iremos comentar esta lição. Antes de mais nada, nós iremos fazer uma oração para que o Senhor nos guie neste estudo. Pai eterno, nós somos gratos, Senhor, por esta oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui na sua presença. Te agradecemos por esse dia, pela tua graça sobre nós, e nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude no estudo dessa lição. O Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, que abençoe a vida de cada professor. Pedimos que fique conosco neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu vou pedir para você, Rose, fazer a leitura inicial aí, tá bom? Texto principal, resumo. Ok. Paz do Senhor, professores. Texto principal diz assim: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Resumo da lição: a certeza da glorificação final nos impulsiona a viver como cidadãos celestiais, mesmo em um mundo em desordem. Os objetivos da nossa lição são mostrar as diferenças entre o homem terreno e o homem espiritual, explicar que Deus consumará a sua obra ao estabelecer novo céu e nova terra, e saber que viver com Deus no centro de tudo é caminhar na contramão de um mundo antropocêntrico. Amém. Bom, uma lição muito importante, para finalizar, fecharmos com chave de ouro, Rose? Sim. E vai ser muito importante falarmos sobre esse tema com os nossos alunos. Eu gostaria de ler aqui a nossa introdução. Ela fala assim: a salvação não se limita à justificação, regeneração e santificação. Ela será plenamente consumada na glorificação final. Esta é a gloriosa esperança da Igreja de Cristo. Por isso, concluiremos este trimestre contemplando o novo começo de Deus como a consumação do plano redentor. A palavra de Deus revela que nosso corpo será completamente transformado. Toda a criação será restaurada e estaremos para sempre com o Senhor. Essa certeza deve orientar a nossa vida no presente, levando-nos a viver como verdadeiros salvos em Cristo. Então é isso que nós estudaremos aqui hoje, A glorificação, ela é a nossa esperança, a esperança do salvo. Nós passamos por esse processo tão importante da salvação, começando pelo nascer de novo, pela regeneração, a justificação, a santificação, enfim, passamos por todo esse processo. E a nossa esperança agora é a glorificação, E nós vamos entender através dessa lição como isso se dará, o quanto é importante nós entendermos isso, o quanto é importante os nossos alunos entenderem isso e manterem seus corações vivas, essa esperança viva, E o nosso primeiro ponto fala do terreno ao celestial. Aqui nós vamos ver sobre a corrupção, que dará lugar à incorrupção, a alma vivente e espírito vivificante, e o homem terreno e o homem celestial, Então nós vamos ver essa diferença entre o terreno e o espiritual. O primeiro subtópico fala sobre a corrupção dará lugar à incorrupção. O texto fala assim: a glorificação é a última etapa da salvação. Quando ela ocorrer, os salvos terão seus corpos transformados. Então, isso aqui já fica bem claro para nós. Como eu falei, nós começamos nesse processo de salvação a partir do novo nascimento. E durante todo o tempo, nós estamos vivendo esse processo, vivendo uma transformação. E agora, na volta de Jesus, o nosso corpo terreno, ele será transformado num corpo celestial. Aqui ele fala que o corpo de hoje, esse corpo terreno,
ele é corruptível, não é? Ele adoece, se entristece, ele envelhece e ele morre. Esse é o processo do homem terreno, desse corpo terreno. Mas a nossa esperança é que esse corpo ele passará por uma transformação. Assim como Cristo ressuscitou e teve um corpo glorioso, nós também passaremos por essa transformação. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. No finalzinho desse primeiro subtópico, ele fala assim: não por acaso o apóstolo Paulo compara o corpo atual ao corpo glorificado, mostrando a transição do terreno para o celestial. Viveremos então em uma nova dimensão de existência. Olha que coisa maravilhosa. O nosso corpo será transformado. Nós não estaremos mais sujeitos à corrupção desse mundo, sujeito àquilo que acontece aqui nesse mundo, como eu já falei, as doenças, tudo que acontece com o nosso corpo, nós não estaremos mais sujeitos a isso, porque o nosso corpo será transformado. E seremos alma vivente, né? Somos alma vivente e espírito vivificante. Há uma diferença, né? Quando nós herdamos do homem terreno, a alma vivente. Por quê? Quando Deus cria Adão ali, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem se torna alma vivente, não é, Rose? Aí o comentarista fala assim: para aprofundar ainda mais essa transição, o apóstolo apresenta outro contraste, agora entre Adão e Cristo. Então nós vemos essa comparação entre o primeiro homem, Adão, e o segundo homem, Jesus. Que o primeiro homem, ele é alma vivente, como eu falei. E o segundo homem, ele é o espírito vivificante. Por quê? Porque ele morreu, ele ressuscitou, então agora ele tem o poder de nos dar a vida. Aqui fala uma coisa muito interessante nesse ponto, que a gente deve deixar bem claro para os nossos jovens. Ele fala assim: o segundo, nosso Senhor, é o Espírito vivificante, ou seja, aquele que concede vida, anima, transforma e renova o ser humano pecador. Nós sabemos que nessa vida nós passamos por muitas coisas, por muitas situações difíceis. O jovem passa por muitas tribulações, por muitos desafios, por muitas coisas. Por quê? Exatamente porque o nosso corpo é um corpo corruptível. Mas Jesus, ele como o Espírito vivificante, ele é aquele que fortalece nos momentos de crise, ele nos anima, ele fortalece, ele ajuda o jovem, ajuda o cristão. Então a gente precisa deixar claro que se o jovem está passando por um momento difícil, uma situação difícil, se sentindo abalado, porque o nosso corpo corruptível, ele vai passar por abalos e por situações difíceis, mas nós temos que lembrar que Cristo, ele é o Espírito vivificante, é ele que vivifica as nossas vidas quando nós estamos desanimados, é ele que nos anima, que nos fortalece. Então a gente deve deixar isso bem claro dentro da nossa sala. Aqui ainda fala assim, que assim como herdamos a natureza adâmica inclinada ao pecado, também herdaremos para sempre a natureza redimida que procede de Cristo. Isso nós entendemos, desde o começo nós temos falado sobre isso, que nós, toda a humanidade, herdou de Adão o pecado, não é? Mas com essa glorificação na vida de Jesus, o nosso corpo, nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Hoje é claro que ainda nós pecamos, por quê? Exatamente por causa dessa natureza, desse corpo corruptível, que ainda está sujeito ao pecado. Mas de Cristo, nós, né, como ele coloca aqui, nós herdaremos para sempre a natureza redimida, ou seja, nós não estaremos com o nosso novo corpo, nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Por isso vale a pena, mesmo passando por essas situações difíceis, por esses momentos de crise, vale a pena confiarmos em Cristo e mantermos a nossa esperança, porque um dia tudo isso vai se acabar e nós não seremos mais sujeitos ao pecado. Nesse primeiro ponto, acho que é isso. O terceiro subtópico, eu gostaria que a Rose comentasse: o homem terreno e o homem celestial. É uma continuação, né, Rose? É uma continuação, Edna.
E o mais interessante é que o comentarista, ele coloca muitas antíteses nessa lição. Aqui ele fala do terreno e do celestial, mas durante toda a lição, a própria palavra de Deus, ela sempre vai trazer algumas palavrinhas desse tipo. Por exemplo, no versículo 44 da nossa lição, ele fala assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Semeia-se com fraqueza, ressuscitará com vigor. Aí tem aquela luta da carne e do espírito, né? A carne e o espírito. Tem sempre o ser humano vivendo entre a esperança e a inquietação, né? Tem também, ele cita o finito e o infinito. O fato é que todas essas contradições vão desaparecer, Edna. Vão desaparecer porque a gente vive nesse mundo, né? Estamos sujeitos a isso e o próprio Cristo esteve sujeito também. Sim. Mas Cristo, ele venceu todas essas contradições, todos esses desafios. Lá em Hebreus 3, diz assim, Hebreus 12, verso 3, que está até citado na lição, diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então é uma palavra de ânimo que o Senhor injeta dentro da nossa alma para que a gente resista, né, em todas essas questões de dualidade. Isso é muito importante. No livro de apoio, o comentarista fala também uma coisa que diz assim, ó: desde o início dessa jornada contemplamos a salvação como quem caminha por uma estrada marcada por luz e sombra, esperança e inquietação. Mais para baixo ele fala que o ser humano luta para aceitar que não é senhor de si, mas que depende da misericórdia divina, né? Então é muito interessante, a gente vai enfrentar todas as complexidades, todas as contradições, né, da nossa própria natureza, não é da natureza de ninguém. Não vamos fazer como Adão e Eva, que atribuíram culpas uns aos outros. As inquietações são nossas, as complexidades são nossas, e agora, nesse caminho que a gente está trilhando, cheio de dualidades, a gente precisa entender que o futuro que nós esperamos, né, essa luta por esse futuro que é certo, pela fé acreditamos nisso, é quem faz a gente vencer dia após dia, né? Com relação a esse homem terreno e esse homem celestial. Então, qual é a luta? É a luta contra nós mesmos. É a luta do terreno contra o celestial, da fraqueza contra o vigor. É a luta da esperança e da inquietação, carne e espírito. Então esse ser humano vai sempre estar lutando, enquanto Jesus não voltar. Exatamente. E é interessante que Paulo fala uma coisa, Rosa, quando eu vi essa parte aqui falando sobre essas contradições da nossa própria natureza, o próprio Paulo viveu isso, é claro, todos os personagens da Bíblia viveram. Sim. Mas Paulo fala uma coisa muito importante, ele fala assim, quando eu penso em fazer o bem, o mal está comigo. Olha que contradição. Sim. Não é? E não é assim que acontece conosco muitas Sim. vezes? Às vezes nós fazemos, o jovem faz um propósito de ler mais a Bíblia, de servir a Deus melhor, de orar mais. E quando ele faz esse propósito, nós, no geral, né? É o momento que parece que dá tudo errado e você faz tudo o contrário. Você Sim. pensa... Fala que vai orar mais, é a semana que você ora menos. Fala que vai ler a Bíblia, é a semana que não lê. E isso traz uma frustração para nós, né? Mas aí o Pense, eu achei interessante como ele coloca o Pense. Ele fala assim, ó: você vive consciente de que, apesar das contradições e fraquezas do presente, está sendo preparado para refletir a imagem gloriosa de Cristo? Então a gente tem que ter essa consciência que mesmo vivendo nessa complexidade, nessas contradições, Deus ele está nos preparando. Sim. O que nós não podemos fazer
é desistir. A gente precisa perseverar, como nós falamos na lição anterior, né, na última lição que nós falamos sobre perseverança. É isso que nós precisamos fazer. Essas complexidades, essas contradições, enquanto Jesus não voltar, como você colocou, vão acontecer na nossa vida. Mas nós não podemos desanimar, precisamos perseverar, porque o Senhor está trabalhando na nossa vida. A gente precisa acreditar nisso, não é? E um dia vamos vencer tudo isso e teremos o nosso corpo transformado. Né? Essa é a nossa esperança. O nosso segundo ponto fala uma nova ordem no cosmos. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos falar sobre o rio puro de água viva, produção de vida verdadeira e Deus como centro para sempre. E é muito interessante quando nós falamos isso, que hoje nós vivemos um momento, né, de tantas coisas acontecendo na natureza, de tantas catástrofes, não é? E a Bíblia fala, né, que a natureza geme, ela geme esperando uma transformação, não é, Rose? E aqui nesse primeiro subtópico ele fala sobre esse rio puro de água viva. Quando a gente pensa em rio puro, é muito difícil no mundo atual a gente achar um rio puro, né? Talvez um mais claro que o outro, vai ser diferente, né? Mas a maioria nós sabemos que se encontra num processo de poluição. Mas lá no céu nós temos um rio puro de água viva, Rose. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? Aí o texto diz assim: a salvação não será consumada apenas no ser humano, mas também em toda a criação. Isso é muito claro lá no livro de Apocalipse, quando a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Então essa transformação, porque nós sabemos que com o pecado, a própria natureza passou por algumas alterações, não é? Mas quando Jesus voltar, no futuro próximo, haverá essa transformação também no cosmos, na natureza. A Bíblia mostra que o pecado trouxe caos não apenas ao homem, mas a toda a ordem criada. Contudo, Deus consumará a sua obra ao estabelecer novo céu e nova terra. Então nós podemos ter essa convicção, essa certeza. Nossos jovens podem ter essa certeza. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra. E esse rio aqui, como ele coloca, ele além de ser no sentido literal, existe mesmo esse rio lá no céu, esse rio puro, claro como cristal, mas ele também hoje ele simboliza a presença do Espírito Santo, porque o próprio Jesus fala na sua palavra que aquele que crer nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior, e ele dizia isso sobre o Espírito Santo, né? Então nós temos isso dentro de nós, um rio de água viva, um rio cristalino, porque o Espírito Santo ele é puro, né? O seu nome já diz, ele é Espírito Santo, e esse rio ele flui em nossas vidas. E um dia nós vamos também presenciar um rio, literalmente falando, quando nós chegarmos lá no céu. E o finalzinho ele fala que as águas desse rio são as doces águas do Espírito, são em contraste com as águas amargas do tempo presente. Olha só que coisa, né? Que nós sabemos que, como eu já falei aqui das dificuldades, né? Muitas vezes é como viver ou tomar uma água amarga, não é? As dificuldades, mas a doce presença do Espírito Santo, ela faz com que a gente sinta como águas doces. Então o que nós precisamos fazer é como nós já temos falado, é permanecer firme, confiando e crendo no Senhor, que além dessa transformação no nosso corpo, um dia também vamos presenciar um novo céu e uma nova terra, vamos viver nesse novo céu, nessa nova terra. E a Rose vai comentar os próximos 2 pontos. Se você quiser comentar alguma coisa sobre essa questão do rio, pode ficar à vontade, Rose. Eu acredito, Edna, que é uma continuação também, né? Porque a gente vai falando aí do rio, e sobre esse rio, quando a gente fala de água, a gente já pensa em vida, porque sem água não tem vida, né? Quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço, a samaritana, ela diz que dele flui um rio de águas infinitas, né? A água não cessa, nunca mais terá sede. Então, Jesus é a própria vida, né? Ele é a luz
que vai brilhar naquele lugar. Ele é o centro de tudo, né? E assim, o ser humano, ele precisa viver com os olhos voltados para essa eternidade. O problema é que o ser humano, ele está com os olhos voltados para as adversidades dessa terra, ou não só para as adversidades, Edna, mas também para os benefícios que o ser humano tem aqui. Mas a gente se esquece que o que tem preparado para nós é algo que a gente não consegue nem imaginar. A palavra de Deus diz que é imensurável, né? Sobre a produção da vida verdadeira, falando sobre a árvore da vida, diferentemente lá do relato de Gênesis, agora, né, essa árvore simboliza a vida verdadeira. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, o sofrimento emocional, físico e espiritual acabaram. Edna, você já pensou um mundo sem depressão, um mundo sem violência, um mundo sem fome, porque é um problema físico, né, humano. A gente consegue imaginar alguma coisa, mas o Senhor tem preparado algo muito maior. É além do nosso entendimento, né? É além do nosso entendimento. Então vale a pena ter os olhos voltados para essa eternidade, né? Também fala aqui que tudo vai ser redimido, toda forma de vida. Isso inclui natureza, isso inclui animais, isso inclui tudo que Deus criou para nós, com toda a sua bondade, né? O pecado, ele distorceu todas as coisas. A natureza geme e chora por conta do pecado, mas tudo vai ser transformado, né? Essa realidade não é fruto de uma imaginação humana, como o comentarista colocou aqui, mas faz parte desse plano de salvação, esse plano que nós estudamos durante essas 13 lições, esse plano de salvação que inclui a redenção, que inclui a justificação, que inclui ser redimido, né? Inclui tudo isso que a gente já estudou. Uma outra coisa, no ponto 3, já entrando aqui, é que Deus foi tirado do centro. O ser humano, ele vivia com Deus no coração, ele tinha Deus como prioridade até certo ponto, né? Porque o ser humano sempre se envolveu com outras coisas, sempre, para alguns, Deus ficava ali em segundo plano, mas nesse momento, no momento dessa redenção, no momento dessa gloriosa, desse futuro glorioso, Deus, ele é o centro para sempre. E a Bíblia, ela descreve nessa cidade. Eu acho linda essa descrição, porque ela marca os metros, os quilômetros, cada centímetro é tudo cronometrado, tudo milimetrado por Deus. Sim. E uma coisa interessante é que ele prepara toda essa cidade, ele fala do Rio da Vida, como você falou, fala das ruas de ouro, e vai falando dos portões, e vai falando dos muros, e ele fala também que lá não vai precisar de luz, porque a luz será Jesus no centro dessa cidade. Então, a gente entende que Jesus precisa ser o centro, ele precisa, se ele não é o centro da vida de alguns dos nossos alunos, a gente pode até fazer essas perguntas, né? Quais são as nossas prioridades? E fazendo para nós também, não só para os nossos alunos. Ele é o nosso centro, ele precisa ser o centro. Então, aqui o comentarista diz que o serviremos para sempre e contemplaremos de forma gloriosa a sua face, né? Quem foi justificado, regenerado e santificado anseia, ele tem desejo, ele almeja, ele busca, faz parte da vida do crente, né? Por ser glorificado, a fim de adentrar no reino celestial e contemplar a face do Senhor por toda a eternidade. Então, isso é algo que o crente, ele precisa buscar, ele precisa desejar dentro do seu coração. Estar com os olhos nessa eternidade. Verdade.
né? E Rose, aqui nessa terra existem muitas distrações Sim, que sim. nos tiram, que querem tirar Deus desse centro. Sim. E às vezes até conseguem, infelizmente, não é? Mas a nossa esperança, como você tem colocado, é lutar até o fim, porque lá no céu não haverá nenhuma distração. Sim. O Senhor estará no centro, os nossos olhos estarão totalmente voltados para Ele. Sim. Nós precisamos lutar aqui para manter Ele sempre no centro da nossa vida. Mas com certeza lá no céu não haverá essas distrações que nós temos aqui. Sim. Quer comentar mais alguma coisa aqui ainda? Não, ainda falando do centro, a gente pode falar sobre as vozes, né? Essas distrações também podem ser vozes que a gente ouve durante todo o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada com Cristo. A gente escuta pessoas dizendo que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não somos nada, mas nós somos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E é a palavra de Deus que diz isso, né? As vozes que nós às vezes colocamos no nosso caminho são vozes que nos distraem, como você falou, para que a gente saia dessa caminhada. Caminhada cheia de dualidade, cheia de complexidade, né? Essa caminhada que a gente já citou aqui, de luz e de noite, de esperança e de inquietação. Então a gente precisa também dar ouvidos à voz de Deus. Principalmente, né? Bom, seguindo aqui o nosso último ponto, vivendo o futuro glorioso no presente trabalhoso. É pela fé isso, né, Rose? Sim. Pela fé nós já vivemos esse futuro, nós contemplamos esse futuro. O presente é trabalhoso, mas pela fé nós contemplamos esse futuro glorioso. Então vamos ver aqui, vivendo como glorificados, sendo canais da água da vida e uma mentalidade teocêntrica em um mundo antropocêntrico. Pontos muito importantes. Quando falamos aqui vivendo como glorificados, eu vou ler essas primeiras frases, fala assim: a esperança cristã em relação à glorificação final nos convida a agir no presente com um estilo de vida coerente com o reino de Deus. Então nós sabemos que o estilo de vida do cristão, do jovem cristão, ele é diferente do estilo de vida do mundo. Nós temos que viver um estilo de vida que esteja coerente com o reino de Deus, que nós sabemos que é totalmente diferente do mundo. Aqui fala assim que não se trata de um chamado à inatividade, muito menos uma vida alienada, desconectada das questões reais da existência. Isso é muito importante a gente colocar dentro da sala de aula. Nós precisamos viver essa vida de acordo com os princípios do reino de Deus, de acordo com tudo aquilo que Jesus ensinou. Nós somos diferentes do mundo, mas isso não nos torna alienados desse mundo. Nós vivemos no mundo, temos que fazer coisas do mundo, mas nós não somos do mundo, não é? Então, o cristão, ele trabalha como qualquer outra pessoa trabalha, o cristão faz faculdade como qualquer outra pessoa faz faculdade, o cristão se casa, o cristão vota, enfim, ele não vive alienado. Ele vive um estilo de vida diferente, mas ele não vive alienado. Ele participa de tudo isso dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, não ferindo os princípios bíblicos, não é? Mas ele não vive desconectado desse mundo. E isso é muito importante, sim, a gente colocar em sala de aula. Porque não é porque você é cristão, nós somos cristãos, que vamos para o céu, que a gente não pode ser informados. Muito pelo contrário, nós precisamos nos informar do que está acontecendo ao nosso redor, até para que possamos defender a nossa fé, não é, Rose? Sim. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Nós não vivemos desconectados desse mundo. Nós participamos de tudo aquilo, claro, dentro de um limite que a palavra de Deus nos ensina. Aqui fala que, pelo contrário, né, essa esperança nos motiva a viver com um propósito que procede de Deus. É uma realidade do céu que já se manifesta em nós.
Assim, se essa esperança molda a nossa fé, somos desafiados a viver como se já fôssemos glorificados. Então, nós temos essa esperança. Então, é como se fosse um desafio também, porque nós vamos fazer de tudo para viver como se já fôssemos glorificados. É aquilo que eu falei, a gente já, pela fé, a gente já antecipa esse futuro. Então nós vamos lutar contra a carne, vamos lutar contra o mundo, vamos lutar contra o inimigo, porque nós sabemos que para viver aqui nesse mundo, nós vamos enfrentar dificuldades, desafios, mas a esperança que está em nós faz com que a gente lute. E o Espírito Santo, Edna, ele é lindo, porque nós temos essa esperança dessa salvação gloriosa no nosso futuro, graças a Deus, acreditamos nisso. É algo para o nosso futuro, mas é algo que também nos consola agora. Isso faz com que agora nós vivamos melhor, com essa certeza tão maravilhosa, com essa consolação que o Espírito Santo nos dá. Então não é algo que a gente vive aqui esperando que o futuro melhore. Não, a gente vai estar melhor aqui porque o Espírito Santo é quem está nos ajudando a ficar bem. É verdade. Né? Ele já vai nos mostrando algumas coisas. Exatamente. Né? É o que ele fala aqui no finalzinho do ponto. O reino de Deus já opera em nós. Já opera em nós. Então, pela fé, a gente já antecipa isso. E é isso que nos dá esperança de que um dia nós vamos viver nesse lugar. Né? Nós vamos passar por essa transição, por essa transformação. Né? Então, a gente precisa conservar essa esperança. Sim. E sendo canais da água da vida, né, Rose? É isso mesmo, Edna. No meio de todas essas contradições e essas complexidades, o Senhor deixou o ide. Sim. Que para nós irmos, não é um pedido, é uma ordem, ele está no imperativo, e ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que acontece? O comentarista diz que muitos estão sedentos, muitos estão feridos, muitos perderam o propósito na caminhada, né? E nós somos os canais usados por Deus para chegar até esse sedento. Porque o comentarista diz que nós temos rios de água viva que correm no coração do salvo. E nós somos salvos, então nós temos rios de água viva. Jesus nos proporciona isso, né? Se nós fôssemos citar duas palavras aqui, seria evangelismo e missões. Nada é mais claro para o crente e evidente do que fazer com que mais pessoas também usufruam dessa gloriosa salvação, né? Essa salvação que vem trazendo essa saciedade para a alma cansada, né? Para a alma sedenta, né? Então ele fala aqui que o mundo vive sim em desordem, como reflexo da desordem da salvação, da criação. O pecado ele desordenou tudo, né? Mas nós que somos salvos, temos rios de água viva correndo dentro de nós. E isso deve ser compartilhado através do evangelismo, através das missões. Quem pode ir, amém. Quem pode contribuir, amém. E quem pode orar, amém. Né? Então, que nós façamos a nossa parte. E através do testemunho também. Né, testemunho também, isso. É muito importante, né? É, verdade. Bom, o nosso último subtópico fala na verdade é uma repetição, quase uma repetição do ponto anterior que você comentou sobre Deus ser o centro. Sim. Né? Uma mentalidade teocêntrica em um mundo antropocêntrico. Né? E como você comentou no ponto anterior, o ser humano, ele tirou Deus do centro. Né? O homem sempre, a partir da entrada do pecado, é claro, o homem passou a se voltar mais para ele. Mas até um certo ponto da história, o homem ainda pensava um pouco mais em Deus. Sim. Com a entrada do absolutismo, do iluminismo, isso mudou muito a história da humanidade. Porque aí o homem tira totalmente Deus do centro e começa a viver essa antropocentridade, né? Acho que é isso assim que fala, né?
começa a colocar o homem no centro. E isso prejudicou muito mais a humanidade, chegando ao ponto que nós estamos, né? Que é muito difícil. Então, esse último ponto é uma repetição de que nós devemos deixar Deus no centro. Tem um texto aqui, uma parte aqui que ele fala assim: em contraste com o mundo centrado no ego, o salvo vive centrado em Deus. Então hoje o mundo está totalmente voltado para si mesmo. O que importa é a minha vida, o que importa são os meus objetivos, os meus desejos, a minha vontade. Mas o crente que conhece, que passou por esse processo de salvação, ele entende que Deus é que tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser dirigido de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Espírito Santo, de acordo com aquilo que Jesus tem preparado para ele. Então nós vivemos nesse mundo onde todos ao nosso redor têm se colocado como centro, mas nós ainda temos que viver tendo Deus no centro. Isso tem que ficar muito claro para nós, muito claro para os nossos jovens. No finalzinho ele fala que seus valores, né, refletem os de Cristo, suas prioridades estão alinhadas com as de Cristo. Então o jovem cristão, o crente que entende que Deus é o centro da sua vida, ele vai viver os seus valores refletindo os valores de Cristo. Tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que Cristo falou, nós vamos viver refletindo esses valores. A nossa prioridade vai estar de acordo com a vontade do Senhor. E aí, aqui nessa questão da prioridade, eu volto a falar o que você falou sobre a questão da pregação do Evangelho. Porque se nós pensarmos qual é a prioridade de Cristo, é a salvação da humanidade. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele esteve aqui nesse mundo. Então, se nós pudermos definir uma prioridade para Cristo, a prioridade é essa, é a salvação da humanidade. E será que nós temos colocado isso como prioridade? Não é? Como ele fala, suas prioridades estão alinhadas com as de Cristo. Será que eu também tenho tido paixão pelas almas, amor pelas almas? Será que eu tenho sido um canal de bênçãos, um canal de águas que fluem para a humanidade? Então, quando nós temos Deus no centro, a nossa prioridade ela vai estar alinhada com essa prioridade de Cristo. E o final desse ponto diz que neste mundo centrado no homem, Deus é o nosso centro. Isso, né, ficou bem claro, né, nesse ponto e no ponto anterior, e nós temos que colocar isso como prioridade na nossa vida. Entender isso, que nós que estamos lutando para passar por esse último processo, que é o processo que o nosso corpo terreno será transformado num corpo celestial. Nós temos que ter Deus como centro. Eu acho que é isso. Você quer comentar mais alguma coisa, em algum ponto da lição? Só essa questão de Deus no centro, né? Você falou muito dos valores. Quando Deus está no centro, os valores estão estabelecidos. Quando o ser humano tirou o homem do centro, você falou do iluminismo, né? Sim. Todas essas questões, aquilo que era um valor, ele passou a ser invertido. Então acontece a inversão de valores. Aquilo que era mal, para o ser humano sem Cristo no centro, já não é tão mal assim, né? Aquilo que era absurdo, já não é tão absurdo assim. Aí a gente vê tantas questões hoje, né? Tantas pautas invadindo a vida do jovem na faculdade, nas escolas. São pautas muito sérias. Mas quando Cristo ele está no centro, nem tem discussões, os valores são estabelecidos e tudo dá certo, né? Então ele tem que ficar no centro. Cristo é o nosso centro. Então aquilo que não era aceitável se tornou aceitável. Sim. Como genealogia de gênero, aborto e tantos outros assuntos, Sim. né? Sim. Então hoje não, isso não tem nada a ver, depende de cada um. É relativo. Relativismo também, né? Mas quando nós temos Deus no centro, a nossa vida é de acordo com a palavra de Deus. Nós continuamos lutando nesse sentido.
Bom, nós chegamos ao final e eu quero terminar aqui, professor, lendo aqui esse último trecho que está aqui na nossa lição em azul, que é uma palavra direcionada para nós mesmos como professores, não é? Nós passamos aí 3 meses estudando essa lição. Eu acredito que foi que os nossos alunos entenderam, passaram a vivenciar melhor essa questão da salvação, até nós mesmos como professores, foi muito importante para nós, e eu vou deixar aqui esse conselho que o próprio comentarista deixa aqui para nós. Ele fala assim, ó: o Deus que iniciou a boa obra em cada um de nós, continuará a realizá-la durante toda a nossa vida e a concluirá quando o encontrarmos face a face. A obra de Deus por nós começou quando Cristo morreu em nosso lugar na cruz. Sua obra dentro de nós começou quando cremos nele pela primeira vez. Agora o Espírito Santo vive em nós e nos permite ficar a cada dia mais semelhantes a Cristo. Paulo está descrevendo o processo do crescimento e da maturidade do cristão que se iniciou quando aceitamos a Jesus e que continuará até a sua volta. Então, um conselho para você, professor, para todos nós: não desanime. Nós vamos iniciar um novo trimestre, vai ser uma nova lição, um novo assunto, um novo desafio. Mas o Deus que começou a boa obra em todos nós, Ele vai continuar nos ajudando, contanto que nós não ficamos desanimados. Então, continue, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a vida dos seus alunos, que você continue sendo um canal de bênção na sua sala. Em nome de Jesus. Amém.